Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o gatilho mental, compromisso e coerência. Esse gatilho mental diz o seguinte: todas as vezes que nós nos comprometemos diante de muitas pessoas com algo, a gente tende a sentir uma pressão interna por realizar aquilo que você se comprometeu, ou seja, de ser coerente. E preste bem atenção no que eu estou falando aqui, o plural pessoas. Quanto mais pessoas estiverem no momento que você estiver se comprometendo, maior será a pressão por você cumprir com aquela promessa, ou seja, lá o que for com que você se comprometeu, entendeu? E esse gatilho mental, na minha opinião, é um dos mais perigosos e mais explorados pelas pessoas, vamos dizer, pelos profissionais da persuasão. Qualquer profissional, não é só vendedor, não. É um dos gatilhos mais utilizados, vocês vão entender perfeitamente como funciona, tá? Vocês vão até se assustar, inclusive. Vamos começar entendendo que em nossa sociedade, a incoerência é um traço de personalidade indesejada pelas pessoas, entendeu? Todas as pessoas que são incoerentes, ou seja, aquelas que falam uma coisa e não cumprem, é vista pela sociedade como hipócritas. Então, você chamar uma pessoa, por exemplo, de incoerente, é a mesma coisa se você está chamando a pessoa para briga. Eles recebem isso como uma forma de ofensa, entendeu? Então, ser incoerente na sociedade nossa é vista como algo muito ruim. Então, vamos começar entendendo sobre isso. Por outro lado, um outro grau de coerência ela é vista como um fator positivo, ou seja, é um traço de personalidade forte, tanto pessoalmente como intelectualmente, as pessoas que cumprem com aquilo que elas falam. Mas, Walter, e os políticos? Muitos falam um monte de coisas em seus discursos políticos e não cumprem. O que você tem a me dizer sobre isso? Sim, isso é verdade, mas o caráter ele surge após a infância. Ele passa por um processo de maturação e de influência pelos meios sociais, ou seja, pelas pessoas que você convive. O caráter é formatado também por essas influências. Então eu posso dizer o seguinte: diga com quem andas que eu direi quem tu és. Por exemplo, se a pessoa foi educada durante a vida inteira entendendo que ser esperto na vida é você prejudicar as outras pessoas, o conjunto de valores que essa pessoa tem faz com que você prometer algo e não cumprir, não tem tanta força, não vai sentir tanta pressão por ser coerente, porque aquilo não tem valor para ela, entendeu? Mas mesmo esse perfil de pessoas, eles não são isentos desse gatilho. Com certeza, em outros contextos da vida dessas pessoas, eles vão passar por algum momento pelo qual eles se comprometeram e se sentiram obrigados a cumprir, entendeu? Essa pressão ela existe em qualquer um, é incrível isso. Mas então, como que os profissionais da persuasão utilizam desse gatilho mental em prol deles mesmos? Simples, vão criar pequenos compromissos para forçar você a ser coerente para o bel prazer deles, né? Isso é incrível, vou dar alguns exemplos para vocês. Uma vez eu e minha esposa, isso é real, tá? Eu passei por isso mesmo sabendo que era uma estratégia depois. Tanto que depois eu falei com o cara assim, cara, isso é cara de pau demais utilizar. Duas pessoas me pararam e pediram pra eu ouvir um álbum, isso foi na rua. Me pararam pra... Só um minuto, por favor, porque meu filho tá me chamando. Voltando, então tava eu e minha esposa andando pela rua, então um casal parou a gente na rua e pediu um minutinho de atenção para ver algumas fotos. Nessas fotos havia um monte de pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, tá? E ele falando um monte de coisa sobre essas pessoas e perguntando para mim se eu achava justo o governo não dar uma quantidade em dinheiro para essas pessoas por mês, tal. E ele foi me comprometendo para que, sinceramente, eu não acho justo isso, as pessoas precisam de ajuda, sim, tal. Será que você pode assinar pra gente aqui, por favor? Então eu assinei. Quando eu assinei, na frente tá assim, pague agora R$45, né, para ajudar essas pessoas. Ou seja, ele me comprometeu puxando de mim aquela sensação, sabe, de ser coerente com o que eu me comprometi. Um outro exemplo parecido foi quando uma pessoa me perguntou na rua, depois de fazer todo esse trabalho semelhante ao que foi falado antes, e aí a pessoa me fala se 50 centavos hoje para ajudar uma pessoa daquelas faria diferença na sua conta bancária. Eu falei que não. Então a pessoa chegou e já me passou um formulário para preencher os meus dados, porque 50 centavos não faz diferença, mas seria 50 centavos vezes 30 dias, porque seria uma mensalidade que eu daria. E aí você vê um nível de persuasão. A pessoa me comprometeu com toda uma história, houve todo um discurso, para chegar no final eu sentir aquela pressão de ser coerente com tudo que eu falei. Um outro exemplo é o vendedor, né? O vendedor chega, o vendedor de carro, por exemplo, estou generalizando não, viu, gente? Porque eu passei por isso quando eu fui comprar um carro. O vendedor chegou e falou assim, não, eu não tenho esse carro, o cliente já pediu para reservar. Pediu para reservar esse carro, que ele falou que vai voltar aqui à tarde para comprar, é o último que eu tenho, ou seja, um monte de gatilhos aí, né? Você lembra da competição? A competição, ela reforça a escassez. O cara falou que é a última, é a escassez. Eu entendendo tudo que tá falando. Cara, mas eu quero levar esse carro agora. Tá bom, vou ver com o meu gerente. Ou seja, ele supervalorizou, ele não quis decidir na hora. Ele meio que ignorou, vou ver com o meu gerente. Foi lá, me deixou esperando uns 10 minutos, voltou, falou assim,
Cara, é o seguinte, eu tô vendo que meu gerente é possível que eu consiga, tá? Mas se eu conseguir, cara, você vai fechar agora comigo? Então é isso, pessoal. Esse aí é o gatilho mental do compromisso e coerência. Tem gente que chama de compromisso e consistência, que é a mesma coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Escreve aqui, deixe seus comentários, compartilhe e fala pra mim qual tipo de compromisso já tentaram fazer você, forçando você a ser coerente, ok? Sucesso, galera, e tchau!